E aí, povo abençoado, estamos mais uma vez aqui no YouTube gravando um vídeo falando sobre assuntos atuais do nosso desgoverno, da nossa situação brasileira, política e religiosa. Então quero falar sobre alguns assuntos aqui hoje, já desejando para você uma boa semana, né? Um bom dia, um bom final de semana também. Enfim, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E hoje quero falar sobre alguns assuntos aqui relacionados, né, aos acontecimentos que vai acontecer hoje nesse domingo e alguns que aconteceram ontem. Então, você que não me conhece, sou Juarez de Oliveira, do canal Política e Fé. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal lá, deixa seu like, seu dislike, a sua crítica, seu elogio, enfim, deixa seu comentário lá. Vamos fazer esse canal crescer. E então, para ontem, né, o pessoal aí, os grandes líderes religiosos aí, como Silas Malafaia, R. Soares, Renê Terranova, enfim, vários outros, tinham feito, né, um clamor no Palácio do Planalto, juntamente com o presidente Bolsonaro. E eu estava aguardando, né, para poder comentar com vocês. E aí as pessoas me criticam, alguns não concordam com a minha opinião, quando eu digo, né, que esse bando de líder safado aí, né, só gosta de fazer politicagem. E eu esperei para assistir toda a fala deles lá e tal, e cada um falava alguma coisa, e aí você via que aquilo era política pura, né? É pura política. Então você vê as profecias deles, que Deus vai sarar, que Deus vai curar, que Deus vai remover. Eu creio, porque quando Deus manda uma praga, ele manda, deixa um período, depois que o povo aprendeu a lição, ele tira. Então Deus permitiu que o Zika vírus, Deus vai permitir que essa praga vá embora. Deus colocou essa praga do Bolsonaro aí, e eu creio que Deus vai tirar. Então não precisa ninguém profetizar. Isso é Deus, para tudo há um tempo. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, né? Mas o socorro ele vem pelo amanhecer. Então tudo há um tempo. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir. Mas e por que eu digo que tudo isso é politicagem? Porque você via a fala deles, né? E você via que não era uma coisa de Deus. Uma coisa, não, ninguém leu a Bíblia, ninguém levou uma Bíblia para ler, ninguém leu um versículo da Bíblia. Ah, mas não precisa ler na Bíblia. Amado, a Bíblia, a palavra de Deus é considerada nossa espada, né? E eu acho que hoje quando você quer demonstrar que você é patriota, você carrega uma bandeira do Brasil, você fala o português. E um cristão hoje que vai num ambiente assim, ele não leva a própria Bíblia, ele não abre a Bíblia, que é o símbolo maior hoje do cristianismo. Então você já vê que está errado. Mas o mais incrível que a Bíblia diz, né, que é para chorar com os que choram e rir com os que riem. E aí você vê eles falando de Deus e clamando a Deus e pedindo as bênçãos de Deus, mas em nenhum momento, você vê eles dizer vamos orar para Deus confortar o coração das famílias que perderam seus entes queridos, das milhares de pais, mães, filhos, né, que perderam pessoas nessa pandemia. Em nenhum momento você vê eles pedindo que Deus conforte essas pessoas, que Deus conforte essas famílias, que Deus dê força para elas. Em nenhum momento. É sempre pedindo para Deus proteger o governo. Para Deus proteger o governo. Aí você vê eles falando que Deus não permita que o Brasil se torne uma Venezuela. Amados, quem não quer ser que nem o Brasil hoje é os venezuelanos. Porque lá tem presidente que se importa com a vida das pessoas, que protege a vida das pessoas. E aí você vê aquela palhaçada que Deus protege o Brasil. Amado, eu tenho uma própria pregação do Silas Malafaia, que ele tem uma frase, que até eu usei já em muitas das minhas ministrações, que diz assim, que Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer, mas Ele move o mundo inteiro naquilo que você não pode. E aí eu te pergunto, o que esse governo fez até agora para essa pandemia? Não fez nada, amado, então Deus não vai fazer aquilo que esse governo pode fazer. Deus não vai fazer aquilo que a Venezuela está fazendo, aquilo que a Argentina está fazendo, aquilo que Cuba está fazendo. Deus não vai fazer
isso que esse governo que pode fazer. Então esse governo não está fazendo nada, Deus não vai fazer nada. Até eu falei no outro vídeo, quero corrigir aqui, que esse governo ele tem à disposição dele mais de 700 bilhões. Ele tem 11 bilhões e 700 milhões de reais. Eu falei dólar no outro vídeo. E esse governo liberou apenas 800 milhões. Então, um governo que não faz nada, vocês acham que Deus vai vir fazer? Aí eu fico olhando o gado, alguns bolsominions postando no Facebook, aquela reportagem do jornal, que a revista The Lancet, né, teve que retratar o estudo onde dizia que a cloroquina ela tinha os efeitos colaterais. Porque o Bozo só sabe oferecer cloroquina para o povo, só cloroquina. Por que ele sabe só oferecer cloroquina? Porque ele comprou milhões e milhões desse remédio dos Estados Unidos e agora não sabe o que fazer com ele. Aí os bolsominions, o gado, já postaram no Facebook como se a revista tivesse cometido um erro, que a cloroquina é boa para o Covid. Não, amados, vão ver a reportagem, vão ver a opinião do cientista, vão ver a opinião dessa revista. O que houve? Foi comprovado que o estudo que foi feito tem falhas, não tem como levar o estudo a sério. Então a revista retratou dizendo que não tem como comprovar também que há efeitos colaterais tão fortes como disseram no outro. Mas o que acontece com isso? Volta a estaca zero. Ninguém pode dizer que a cloroquina mata, tem aqueles efeitos colaterais, mas ninguém pode dizer que ela cura também. Então voltou a estaca zero. Então como é que você vai receitar um remédio que você não tem um laudo onde comprove que ela faz bem? Não tem que ela faz mal, mas não tem que ela faz bem. Então esse governo é uma desgraça, não tem como dizer que ele está fazendo algo. E aí vamos pedir para que Deus venha fazer. Amado, Deus não vai fazer aquilo que o governo pode fazer. Deus faz aquilo que você não pode. E aí eu vendo aquele bando de pastor, mano, só faltou o chapelão lá, né? Só faltou ele, vai trazer o meu feijão aqui. Só faltou o chapelão vendendo o feijão de R$500 dele lá junto. O resto estava tudo lá. O Bolsonaro com aquela cara deslavada dele, aqueles pastores politiqueiros falando mal da Venezuela, falando mal das pessoas, não oraram pelas pessoas que estão sofrendo, não oraram pelas pessoas que estão internadas e não oraram realmente pela vida das pessoas. Só politicagem. E quanto ao protesto que o pessoal pretende fazer hoje, eu, na minha opinião, acho errado as pessoas irem protestar, porque desde o início dessa pandemia o Bolsonaro apostou no caos. É por isso que ele não libera dinheiro para combater a pandemia, é por isso que ele ia para a rua, né, espalhar, contaminar as pessoas, é por isso que ele incentivava o protesto, porque ele quer isso, ele quer uma guerra civil, porque ele acha pouco esses 35, 36 mil que morreram até agora da pandemia. Ele quer matar, ele quer causar, como ele fala no vídeo, ele quer matar 30 mil pelo menos. Então ele está apostando no caos e o que ele quer hoje é realmente um confronto nas ruas, para ele pôr a Guarda Nacional, em seguida ele fecha o Congresso, em seguida ele fecha a STF, ele toma o poder e começa a fazer a escalada de violência que ele tanto sonha, que ele tanto almeja. Mas o que me admira é as pessoas acreditar que esse governo se interessa por vida. Que esse governo, ele brinca, ele esconde os números para prejudicar a Globo. Para que isso? Quem é que ganha com isso? Ninguém ganha. Ele ri. A Globo não tem mais matéria agora. Amados, a Globo nunca precisou da pandemia, nunca precisou de nada de matéria. A Globo tinha matéria antes da pandemia, ela vai continuar tendo. Então eu vejo que esse governo, ele é tão diabólico, que ele prejudica as pessoas, que ele esconde número, que achando que vai prejudicar um jornal, achando que vai prejudicar um canal de televisão que ele odeia, para não informar a população do que está acontecendo. É um governo medíocre, um governo hipócrita. E o que mais me admira é ver esses pastores, esses líderes e a crentaiada dando glória a Deus e aleluia por uma desgraça, por uma praga dessa. Então, meus amados, fica aqui o meu registro, dizendo que você que está pensando em ir para a rua hoje, não vá protestar, não vá para a rua, porque é o que esse governo quer. Uma guerra civil, porque ele aposta no caos, ele vive do caos, ele vive da mentira. Ele não chora com os que choram e não se alegra com os que se alegram. Ele quer apenas o caos. Ele apenas fala do versículo João 8,32, conhecereis a verdade, mas a única verdade é que esse governo é mentiroso. A única verdade que esse governo tem é que ele não quer que você saiba
quanto que ele gasta com o cartão corporativo. A única verdade que ele não quer que você saiba é que ele estava doente e falsificou os laudos para não saber que você saiba. A única verdade é que ele não quer que você pegue o celular dele, porque lá dentro tem um monte de porcaria escondido. Essa é a verdade desse governo. Mentira. Então, amados, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. E eu espero que no dia 9 de junho agora, essa chapa seja caçada e esse bando de bandido, assassino, genocida sejam arrancados daí em nome de Jesus.